Estamos de volta com o WW, vamos falar sobre a política americana. Nos Estados Unidos, os republicanos se preparam para eleger um novo presidente da Câmara dos Deputados depois de destituírem Kevin McCarthy do cargo em uma votação histórica. O mecanismo que permite a retirada do presidente da Câmara foi articulado pelo também republicano Matt Gaetz, com quem McCarthy teve uma discussão na semana passada, segundo fontes ouvidas pela CNN. Nesta terça, Gaetz, da ala mais à direita do partido, acusou o agora ex-presidente da Câmara de não cumprir com a sua palavra para cortar gastos federais. Mr. Speaker, my friend from Oklahoma says that my colleagues and I who don't support Kevin McCarthy would plunge the House and the country into chaos. Chaos is Speaker McCarthy. Chaos is somebody who we cannot trust with their word. The one thing that the White House, House Democrats, and many of us on the conservative side of the Republican caucus would argue is that the thing we have in common, Kevin McCarthy said something to all of us at one point or another that he didn't really mean and never intended to live up to. 216 parlamentares votaram a favor de retirar McCarthy do cargo. 210 se opuseram à saída dele. 8 republicanos se aliaram aos democratas para derrubar o presidente da Câmara. Uma votação histórica, já que a manobra não acontecia há mais de um século nos Estados Unidos. A saída de McCarthy coloca o Congresso numa crise política, já que ainda não há um sucessor claro para liderar a Câmara. Segundo fontes, os deputados republicanos vão se reunir a portas fechadas na próxima terça-feira para discutir os possíveis candidatos. O ex-presidente já anunciou que não vai disputar a posição novamente. A eleição deve acontecer na quarta-feira da semana que vem. Patrick McHenry, deputado da Carolina do Norte e aliado de McCarthy, vai atuar como líder interino até a escolha do novo presidente da Câmara. O cargo é o segundo na linha sucessória presidencial, logo abaixo da vice-presidente. No sábado, Kevin McCarthy negociou um acordo para impedir uma paralisação do governo por falta de fundos federais e precisou se aproximar dos democratas, o que irritou a ala mais conservadora do Partido Republicano. O que foi aprovado no fim de semana foi apenas uma extensão de 45 dias do prazo para o início do novo ano fiscal e da lei orçamentária para 2024. Agora, a Câmara corre contra o tempo para indicar a nova liderança, negociar um acordo sobre o orçamento que também seja aprovado no Senado e impedir que mais de 3,5 milhões de trabalhadores federais fiquem sem salário. Comigo aqui, Lorival Santana, nossa analista de internacional. Boa noite, Lori. Boa noite. Qual que é o contexto aí desse movimento político? É uma minoria que domina a maioria, né? São atualmente 21 deputados da chamada Bancada da Liberdade, com a qual o Kevin McCarthy teve de negociar em janeiro. Você se lembra que ele levou 15 votações para ser eleito, 5 dias dramáticos, algo que nunca tinha acontecido ou que fazia muito tempo que não acontecia. E ele cedeu muitas coisas, inclusive a possibilidade de um só deputado apresentar essa moção de vacância. Foi exatamente o que aconteceu ontem. Eu comentei isso aqui que tinha acontecido, né? E ele fez tudo para apaziguar essa ala trumpista, né? É uma ala trumpista radical, porque há muitos mais trumpistas nessa bancada de 221 republicanos contra 220 republicanos contra 213 democratas, né? E aí ele, no sábado, firmou, então, esse acordo para o governo continuar sendo financiado por 45 dias, firmou esse acordo com os democratas. Ele afastou, não foi colocada o valor de 24 bilhões de dólares para o financiamento da Ucrânia no próximo ano fiscal, que começa agora. E, mesmo assim, essa ala radical ficou revoltada porque não há garantias de cortes de gastos, que é o que eles desejam. Eles são ultraconservadores fiscalmente, né? Defendem cortes de gastos e tal. Mas, na verdade, ele ficou nas mãos desse pessoal ao longo deste ano, né? E
e era algo que se esperava que fosse acontecer, embora seja inédito na história dos Estados Unidos. E o placar, né, Lorival? Um placar apertado, né? 216, 210, não é isso? Sim, foram apenas 8 desses 21, apenas 8 que votaram pela saída do Kevin McCarthy, e aí os democratas votaram juntos com eles, né? Os democratas, o Kevin McCarthy tentou a ajuda dos democratas e falaram, olha, cada um com seus problemas, nós não vamos ajudar você, porque o Kevin McCarthy também, ele é odiado pelos dois lados. Ele, no caso, quando teve a invasão do Capitólio, ele responsabilizou o Trump naquele dia, mas 3 dias depois ele estava em Mar-a-Lago beijando a mão do Trump, votou contra o impeachment do Trump e agora abriu o processo de impeachment do Joe Biden, né? Então ele é muito, nessa tentativa de apaziguar os trumpistas mais radicais, ele também enfureceu os democratas. Então agora há uma grande dificuldade de escolher um novo líder, porque não pode ser um líder desses ultra-trumpistas, porque é uma pequena minoria, como eu disse, 21 deputados. Por outro lado, se é alguém que se contrapõe a esses trumpistas, vai ter o mesmo destino. Então, a saída seria um acordo com os democratas, que num contexto de polarização e de já início da corrida eleitoral parece impensável. Ô Murilo, você acompanha bastante política americana. Você vê uma solução ali no curto prazo e de que maneira também que uma instabilidade dessa pode ter um impacto até na condução econômica, né, do país, dos Estados Unidos, que vem sendo debatido bastante aqui, essa questão da economia americana? Bom, Caio, House of Cards, né, essa história que aconteceu hoje nos Estados Unidos, ela mereceria estar naquele famoso seriado que trata da política em Washington. É evidente que essa incerteza pode ter algum tipo de repercussão na economia americana, mas lá as coisas funcionam mais descoladas do debate legislativo em Washington. A economia sabe funcionar independente do que está acontecendo lá, porque as instituições, o Fed e as bolsas, o Tesouro americano, enfim, tem uma dinâmica própria. Claro que a questão do shutdown poderia afetar, se ocorresse, o funcionamento da economia, evidente, os funcionários sem receber salários ou recebendo um atraso poderia impactar o consumo nos Estados Unidos, mas a economia funciona ao largo dessas confusões que estão acontecendo na política americana desde que o Trump ganhou e que a polarização nos revela ou nos proporciona surpresas como a que ocorreu hoje. Não que tenha sido exatamente uma surpresa, porque o Lorival explicou muito bem a evolução do mandato do Speaker, do presidente da Câmara nesse período, onde ele enfrentou muitas dificuldades e realmente ele é odiado de lado a lado. Por isso mesmo ele já anunciou que não vai concorrer. A primeira notícia indicava que ele pensaria até em concorrer, mas foi dissuadido porque ele não tem apoio nenhum para voltar ao cargo. Lorival, perdão? Você concluiu, Murilo? Concluí, sim. Tá bem. Lorival, muito obrigado, viu? Prazer. Bom descanso, viu? Bom, no próximo bloco a gente vai falar sobre a greve em São Paulo, né? A grande notícia aí do dia na política brasileira e também sobre a agenda de privatizações de Tarcísio de Freitas. Até já.